Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast Saúde 360 Graus, conversas que nutrem corpo e alma. Hoje, nosso 38º episódio e um episódio muito especial, falando sobre muito além dos óculos, saúde dos olhos e longevidade. Será quem que vai ser a nossa convidada através desse tema? Provavelmente vocês já sabem ou pode até pensar quem seja. Fica só mais um pouquinho, vou fazer mais um pouquinho de suspense. Para quem não me conhece, sou Bianca Sampaio, filha amada de Deus, mãe do Maurício Filho, esposa do Maurício, atuo na área de cardiologia, de nutrologia, com foco em lipedema e emagrecimento, já com 60 mil pacientes já tratados, o que pôde me dar uma certa autoridade de desenvolver o método 360 graus. E hoje eu tenho o prazer de receber doutora Maria Adélia. Maria Adélia é médica, oftalmologista, dedicada ao cuidado da saúde ocular, ajudando seus pacientes a enxergarem com mais qualidade, segurança e bem-estar em todas as fases da vida. Vamos conversar sobre prevenção, catarata, doença dos olhos, qualidade de vida, envelhecimento saudável e também sobre um tema que desperta muito interesse, principalmente entre as mulheres, a cirurgia das pálpebras, a blefaroplastia. Obrigada por ter vindo, Maria Adélia. Estou muito feliz por você estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu fico muito honrada de poder participar daqui do Saúde 360. E hoje, a gente já estava conversando aqui nos bastidores, né? A gente põe aqui um script só para poder nortear um pouquinho, mas eu já até marquei minha cirurgia, mas depois a gente vai falar aí para vocês. Maria Adélia, mas primeiro, para começar, quem é a Maria Adélia além da medicina? Além de médica, conta um pouquinho da sua história, o que te levou a fazer oftalmologia, você é daqui de Séries, conta pra gente. Eu sou de Goiânia, eu nasci e fui criada em Goiânia, eu fiz faculdade lá, eu escolhi medicina através do meu pai e da minha mãe, que eles são médicos, e aí acaba que a gente cresce nesse meio, né? Convive com vários outros médicos, escuta as histórias e acaba que a gente tira eles como um exemplo. Uhum. E aí eu fiz medicina lá na PUC, em Goiânia, e na faculdade, mais para o final, que a gente não tem tanto contato com oftalmologia, eu comecei a ter um contato pequeno, mas durante foram mais ou menos 15 dias, que a gente rodava com alguns professores, que eram oftalmos, e em um ambulatório, eu lembro que eu consegui fazer aquela oftalmoscopia, que a gente consegue ver o nervo. E aí eu achei o máximo aquilo. E aí eu entrei para a Liga, na Liga aí a gente tem um contato um pouco maior, acompanhei mais, aí a gente ia lá para a Fundação Banco de Olhos, e aí lá tem muito atendimento, então eu tive um contato mais assíduo, acompanhei cirurgia, e aí eu resolvi fazer oftalmo. E minha mãe sempre me estimulou muito, ela é gineco-obstetra, eu gostava dessa área na época, mas ela me estimulava porque ela sabia que, diferente da ginecologia obstetrícia, a oftalmo ela consegue ter uma rotina um pouco mais tranquila, né? Não tem aquela coisa de uma urgência, assim, igual o neném nascendo. Então, ela me estimulou muito. E aí, eu formei no meio do ano. E no final do ano, eu passei para oftalmo. Aí, eu passei em Brasília. Eu fiz a residência lá no Hospital de Base, em Brasília. Foram 3 anos lá e depois eu mudei para cá. E aí, já tem quase 5 anos que eu tô aqui em Séries. E seu pai é ginecologista também? Os dois? Os dois. E moram em Goiânia? Moro em Goiânia. Que legal. Mas fala agora sobre no seu consultório. O que aparece mais hoje assim no seu consultório? Quais são as principais queixas no seu dia a dia? Conta pra gente. O campeão lá de queixas, né? A dificuldade de enxergar, pra gente melhorar com óculos ou lente de contato. Tem muitos pacientes que não usam, que a gente indica, e a maioria são pacientes que já usam, que precisam melhorar um pouquinho, fazer um ajustezinho no grau para melhorar. Além disso, agora está começando a época da seca, então começam a aparecer os sintomas de olho seco, que são coceira, ardência nos olhos, sensação de areia, vermelhidão, e aí já começam a aparecer. A pessoa muitas vezes até confunde com conjuntivite. Isso que eu ia te perguntar, qual que é a diferença? A conjuntivite muitas vezes ela tem aquela secreção. Secreção também.
ela tem uma dor intensa, o olho seco já não tem dor, e nem sempre tem a secreção, mas aí no exame físico, quando a gente examina, a gente consegue ver a diferença. Dos sinais. Então, nada de ir em farmácia. De jeito nenhum. E falar que tá com esses sintomas, tô falando para mim também. E já, né, porque geralmente é um especialista mesmo, para ver essa diferença, igual você falou, agora tá muito... propício por causa né, do olho seco. Férias, muita aglomeração, piscina, também vem a conjuntivite. Então, aí quando tem um caso de conjuntivite, aí todo mundo acha que aí é conjuntivite, mas pode ser também alguma coisa do olho seco, né? Pode. E aí vai numa farmácia ou num postinho que... ou no mesmo postinho que não seja o médico, o oftalmologista, né? Ou até mesmo um parente. Não, pinga isso aqui. Pinga isso aqui, E assim, a gente tem um problema sério, porque algumas vezes a gente pode ter herpes ocular, e a herpes, ela começa com sintomas parecidos de conjuntivite. Só que se a pessoa passar um colírio que tem corticoide, a gente piora a herpes. Então, algumas vezes... o vírus crescer mais ainda, né? Piora todos os sintomas e piora a lesão que ela dá na córnea. Então, acaba que tem que consultar mesmo. No máximo que pode fazer é pingar um soro fisiológico, ou nem sempre o soro é muito bom, mas uma lágrima artificial aí sim seria bom, e aí consultar, para não ter perigo de pingar nada de errado. Certo. E igual o olho seco, o tratamento do olho seco geralmente é só umidificar. Lágrima artificial, a gente tem hoje em dia os colírios sem conservantes, que são muito bons. A gente tem uns géis, que são lágrimas mais em géis, que eu gosto de passar à noite, porque ele lambreca um pouquinho mais, então incomoda um pouco. Aí à noite, para dormir, antes de dormir, passa. A gente indica até usar o ômega 3 também. Tem alguns ômegas que são de laboratórios de oftalmologia que fazem, mas ômega 3 é muito bom para a lágrima, para os componentes da lágrima. Olha que legal. Assim, a gente, né, como cardio e nutrólogo, a gente sempre passa ômega 3, né? Pois a gente sabe que tem, né, o EPA, o DHA, que tem uma partícula que é mais para o cérebro, para o olho, mas nunca a gente, né, pensa assim, vamos passar para isso. A gente já vai estar, e se você está já usando o ômega 3, já é, assim... Já ajuda bastante. Com certeza. Que legal. Maria Adélia, muitas pessoas só procuram um oftalmologista quando estão enxergando mal. Qual seria a frequência ideal de fazer os exames preventivos? Quando procurar um oftalmologista? Tem uma certa idade, né? Porque criança também tem que ir, né? Desde quando nasce, depois assim, como que é essa frequência? Desde o nascimento, a gente precisa fazer o teste do olhinho, que é o teste de reflexo vermelho. Eu lá no consultório, além do quando vai o recém-nascido, além do teste do olhinho, eu faço um mapeamento de retina, que a gente consegue ver mais amplo. A gente dilata a pupila do neném, e aí tem um aparelho que a gente coloca na cabeça, que é o oftalmoscópio também, só que ele é o binocular. E aí, com uma lente, a gente consegue ver o nervo, a retina, os vasos do fundo do olho do neném. Porque o teste do olhinho, ele só vê um reflexo vermelho. Então, a gente emite um feixe de luz, esse feixe de luz volta pra gente. Se ele volta vermelho, tá normal. Se ele volta branco, indica que tem algum problema, que geralmente é a catarata congênita. Só que é só isso. Aí, a gente faz um mapeamento de retina para conseguir ver mais amplo. E até quando que eu posso fazer isso? Que eu não sei se... Eu tô perguntando porque eu acho que o meu filho não fez isso, então por isso que eu tô perguntando. O ideal é até 30 dias. Não. Mas... É bem no início mesmo. Mas depois, se você já levou seu filho no oftalmo, provavelmente ele fez. Que aí ele fez o fundo de olho normal. Que aí a gente faz depois anualmente. É a frequência ideal para todo mundo ir no oftalmologista. Não só a pessoa que usa óculos, mas quem não usa também tem que ir. E aí, todos os anos, a gente precisa fazer a pressão do olho e o fundo de olho. Porque tem algumas doenças, como glaucoma, que eles não dão sintomas, principalmente precoce, quando a doença está em fases mais precoces. Então, a gente tem que fazer esse rastreio, mesmo sem a pessoa sentir nada. Então, por isso que o ideal é ir todos os anos no oftalmologista. Mesmo adolescente? Adolescente, adulto, todo ano? Todo mundo. Criança, depois de 1 ano de idade, todo ano. Tem algumas crianças que a gente indica aí com 6 meses de idade, por exemplo, uma criança que já está com miopia,
a gente pede para ir de 6 em 6 meses para acompanhar mais de perto. Tem alguns tratamentos hoje em dia que a gente tenta fazer para controle de miopia, mas pelo menos uma vez ao ano todo mundo tem que ir. Uma coisa que eu percebo, assim, né? Hoje em dia a gente sai e vê muita criança com óculos. Uhum. Antigamente a gente não via isso. Aí eu fico me perguntando, será porque a medicina, né? Hoje eu tenho mais diagnóstico, as pessoas têm mais acessibilidade ao oftalmologista, ou é porque teve uma piora mesmo da nossa saúde ocular? Nossa, que pergunta, hein, gente? Maravilhosa. Porque, assim, assim, não é verdade? São as duas coisas. Hoje em dia, as pessoas estão tendo mais acesso à saúde e, consequentemente, elas estão conseguindo fazer um diagnóstico mais rápido. Uhum. Mas também, as crianças, elas não estão tendo uma piora e aparecendo mais miopia por causa do uso de telas. E principalmente, o que é a miopia? A miopia é a dificuldade para enxergar de longe, porque o olho é um pouco maior do que o normal. E aí, essas crianças que já têm a predisposição à miopia, a miopia tende a piorar e a progredir de uma forma mais rápida por causa do uso de telas. Uhum. Antigamente não tinha as telas, então a gente não forçava tanto a visão de perto. Agora tem crianças que passam aí 5, 6 horas no dia no celular. E isso aí está predispondo a progressão muito maior da miopia nas crianças. Então, acaba que o ideal a gente recomenda é não usar as telas, mas se for usar no máximo 1 hora no dia. E mesmo assim, em crianças que já fazem uso de óculos que têm miopia, eu peço para tirar. É muito difícil. Pai e mãe, hoje em dia, acaba que tem uma dificuldade muito grande que até muitas vezes a escola passa atividades que demandam, né, o uso de tela, uma pesquisa. Só que acaba que se conseguir fazer com que a criança não use tela é bem melhor. Bem melhor. Então, mesmo aqui tem miopia, já faz uso do óculos, vai progredir mais rápido com certeza. o uso das telas. Com certeza. Quando a gente fala de uso das telas, a gente não está falando só de celular. A gente está falando de televisão também ou não? Televisão é melhor, porque a televisão está de longe. Também não adianta sentar na frente da televisão. Mas se você conseguir ficar uns 3, 4 metros da televisão, aí entre o tablet, o computador e o celular, ou a televisão a gente prefere. E com o aumento do uso, né, igual das telas, dos celulares, dos computadores, você tem observado com mais frequência qual é a doença oftalmológica? A miopia. A miopia. Com certeza. A miopia hoje em dia em crianças, ela está sendo muito mais comum do que antigamente, igual você falou. E a progressão, crianças com graus altos, que já iniciam com graus altos e que vão progredindo muito mais rapidamente também, é muito maior hoje em dia do que antigamente. E não existe cirurgia? Existe. Só que aí a cirurgia que a gente faz é uma cirurgia quando a miopia já está estabilizada aos 21 anos de idade. A gente tem hoje em dia tratamentos para tentar retardar a progressão da miopia. Aí tem alguns tratamentos. A gente tem um colírio de atropina, que a gente pode usar. Tem a lente de óculos, que a gente chama de uma lente de defocus. E tem uma lente de contato, que é uma lente de contato terapêutica, que a gente pode indicar. Eu começo usando a lente do óculos, que eu acho a medida mais fácil. Algumas vezes eles funcionam, a gente pode combinar medidas, mas algumas vezes também não funciona e a miopia continua progredindo. E aí o que a gente tem que fazer é só ir acompanhando. O problema algumas vezes é quando a gente para de usar na adolescência. Lá pelos 16 anos a gente interrompe o uso dessas medidas. É que algumas vezes tem estudos que mostram que depois que a criança parou de fazer o uso dessas medidas, a miopia voltou a progredir muito mais rapidamente. Então, nem sempre dá totalmente certo. Nossa. E o idoso? Em idoso, aí a gente parte, né? A partir dos 21 anos de idade, não a cirurgia refrativa. Aí, por exemplo, não fez a cirurgia, né? E aí, como que é? Aí, no idoso, a gente tem 2 modalidades, que é a cirurgia refrativa, a presbionde, que aí no idoso a gente já assume que ele tem grau de longe e de perto. E aí, como tem grau de longe, a gente pode fazer essa cirurgia refrativa, corrigindo os dois, que é essa técnica que chama presbionde. Ou a cirurgia de catarata.
Quando ele já tem catarata, a gente prefere indicar a cirurgia de catarata, que a gente coloca dentro do olho uma lente que cobre o grau de longe e de perto. Ah, que já faz e já resolve. Ah, entendi. Já faz as duas coisas. Isso. Entendi. E, Maria Adélia, existe alguma relação entre alimentação, vitaminas e saúde dos olhos? Tem algum alimento que fala assim, nossa, esse é ótimo para os olhos. Eu já descobri o ômega 3, né? Isso. Agora, assim, então, se o ômega 3, então peixe, né? Eu já... Mas, assim, tem algum... Os alimentos ricos em beta-caroteno, né? A cenoura é clássica de alimentos ricos em beta-carotenos e alimentos ricos em ômega 3 também são muito bons. São os mais importantes para os nossos olhos. Acho engraçado que a cenoura a gente vai comer, né? E vai ficando laranja, né? E aí, quando a gente fala, não, é bom, e aí o paciente chega com a laranja, não tem... Não precisa tanto. Né? Então, vamos abusar aí do ômega 3, né? Lógico que quando a gente fala abusar, mas sempre com a qualidade, né? Porque a gente tem visto aí também vários ômegas 3 sem qualidade, né? Igual eu converso muito com meus pacientes. Ah, mas um ômega 3... Eu falei, um bom ômega 3, primeiro, ele tem que estar num frasco que não pode pegar luz. Se eu pego o gel, que ele é um gel, né? Vamos falar assim, um óleo. Na hora que eu pego e ponho esse no congelador e ele congela, ele não é de boa qualidade. Então, assim, quando você vai, né, em farmácias e tem aquelas gôndolas com aqueles ômega 3 desse tamanho, os potes, tudo transparente, que eu tô vendo o gel, a cápsula. Então, aí você... é um barato que vai sair caro porque não vai fazer efeito, né? Então... E também é importante a gente salientar que cada ômega 3 tem que ser de acordo com o que você quer junto com o seu médico. Né? Não, eu preciso melhorar a minha saúde ocular, mas junto com essa minha saúde ocular eu também quero melhorar a minha saúde cardiovascular, né? Para eu ver qual que eu vou querer, a porção EPA ou DHA, né? Quando juntar as duas, qual que é essa dosagem? Eu falo assim porque o ômega 3 hoje é um dos suplementos que mais a gente estuda. E tem, né, antioxidante, ele é antioxidante, anti-inflamatório. Tem na parte anti-inflamatória no lipedema, hoje a gente usa 4 gramas por dia. Então, assim, dependendo da dose qual o ômega 3 como você você vai tomar 8 a 12 cápsulas por dia. Porque quando você soma, né, dá aí 500, 600 gramas, você tem até dar 4 gramas. Né? Então, dependendo do grau de inflamação da paciente, obesa ou com lipedema, a gente usa uma dose mais alta. Então, por isso eu tô falando assim, compra ômega 3 porque o ômega 3 é bom para a saúde ocular ou para a saúde cardiovascular, para o cérebro, né, cognição, mas qual que é melhor para você? Então, primeiro vai no médico, né, foi no oftalmo, não, é interessante, então melhor seria esse, não, eu tô obesa, é melhor esse, de acordo com o que é para você. Personalizado para você e de boa qualidade. E Maria Adélia, outra coisa, em relação à longevidade. Hoje a gente está vivendo mais, né? Mas eu brinco com meus pacientes, a gente tem que viver mais, mas tem que viver melhor. Com certeza. Né? E o que precisamos para chegar com 70, 80 anos com uma visão boa? Então, mais importante é fazer o acompanhamento oftalmológico, né, anual, bem feito, sempre medindo a pressão do olho, fundo de olho, para detectar doenças de uma forma mais precoce. E aí, quando tiver indicação, que aí a gente já pensa, né, na longevidade, a pessoa já vai estar mais idosa, tem indicação de realizar a cirurgia de catarata, que aí a lente do nosso olho vai ficando opaca, ela vai ficando esbranquiçada. Então, a gente precisa fazer a retirada dessa lente, colocar uma lente artificial, que é a cirurgia de catarata. Isso tudo vai fazer com que a pessoa continue tendo uma visão boa ao longo dos anos. No caso, a cirurgia de catarata. Explica pra gente o que é a catarata, como que é essa cirurgia, é uma cirurgia simples ou não? Porque quando a gente fala, né, de catarata, eu faço muito risco cardiológico para paciente, né,
para fazer a cirurgia de catarata, e aí eles me perguntam, né? Como que é a cirurgia? Qual que eu posso fazer dos 2 olhos do meu jeito, mas aí como que é isso ou não? É depois de quanto tempo que eu posso fazer o outro? Como que é esse pós-operatório, né? Fala pra gente um pouquinho. A catarata, todo mundo tem uma lente natural dentro do olho. É essa lente que vai convergir os raios e vão jogar lá para o fundo de olho. Então, com o passar dos anos, essa lente ela vai ficando mais branca, mais esbranquiçada, mais opaca. Então, ela vai impedindo os raios de entrarem dentro do olho e vai atrapalhando a pessoa a enxergar. Com acompanhamento contínuo, a gente vai vendo como que está a visão e algumas vezes a gente detecta que a visão ela está ficando prejudicada. E aí, na hora que a gente examina, a gente vê que já tem uma catarata que já está em um nível que realmente atrapalha a visão. Nesse momento, a gente indica a cirurgia. E aí, a gente pede vários exames pré-operatórios para fazer a cirurgia de uma forma mais segura. A cirurgia de catarata, é uma cirurgia relativamente rápida, quando é feita por um cirurgião que tem mais experiência. A gente só faz de um olho em cada vez, porque não pode fazer os 2 pela chance de infecção. Então, a gente realiza um olho depois de um tempo, mais ou menos, pelo menos 15 dias, espera para realizar do outro olho. E aí, é uma cirurgia que a gente tira essa lente com um aparelhinho que suga mesmo a catarata e coloca uma lente artificial, que vai fazer o papel dessa lente natural que a gente tinha. Eu vou fazer uma pergunta, porque, assim, tem tanta diferença de lente assim? Porque tem uma... Eu vejo, não, é tantos reais uma, a outra é um absurdo. Aí eu falo, gente, né? Não é possível que tenha essa diferença. E aí, assim, para explicar isso para os pacientes, né? Porque uma é 1.000, outra é 10.000, mas qual que é a diferença? A diferença... É a indicação? Porque aquele paciente tem uma indicação diferente? Na verdade, a gente tem a indicação para indicar a lente multifocal, que é a lente que a gente consegue cobrir a visão média, longe, perto e intermediário. Quando o paciente tem um glaucoma, por exemplo, alguma doença no olho, a gente não indica essa lente, que é a lente mais cara, porque aí ele já tem uma doença no olho que muitas vezes a gente, mesmo colocando a lente mais cara, a gente não vai conseguir atingir o que a lente pode entregar. Então, aí a gente coloca uma lente só para longe e o paciente continua usando óculos para perto no pós-operatório, depois da cirurgia. Só que essas lentes mais caras, aí elas conseguem cobrir. Tem lente que consegue cobrir visão de longe, uma visão intermediária, ou seja, uma visão de 50 centímetros. E tem lente que consegue cobrir uma visão de longe, intermediária e perto, a 30 centímetros. Então, por isso tem tanta variação de preço. Porque realmente tem lentes que entregam mais. Então, na prática, quem tem glaucoma usa uma mais barata. Porque não adianta... Não adianta colocar uma lente a mais cara que você não vai conseguir pegar tudo que a lente tem para oferecer. E continua usando a do óculos. E, porque, assim, eu pego muito vozinho, né? Fez a catarata. Doutor, não melhorou nada. Será que tem isso? Algumas vezes ele já tem alguma doença no olho que atrapalha. Outras vezes a gente precisa fazer uma limpeza que a gente fala que é da lente, mas na verdade não. É da cápsula que fica por trás da lente, que com o passar do tempo vai acumulando células nessa cápsula. Aí a gente faz uma limpeza que é um laser que tira essa cápsula e aí melhora a visão. Então, muitas vezes a pessoa acha que a catarata voltou. Não, é porque ficou... Aí a gente... Para o paciente entender mais fácil, a gente fala, a lente da sua sujou. Então, a gente vai fazer uma limpeza. E essa limpeza tem que levar esse paciente para o centro cirúrgico? Não. É um laser que a gente aplica no consultório mesmo. Tá. Tem um aparelho e aí a gente aplica lá, coisa de 10 minutos resolve. Não, então bem facinho. Tranquilo. Vai ter que operar de novo. Não precisa. Não. E na sua prática clínica, doenças como obesidade, diabetes, hipertensão, colesterol alto, altera na saúde ocular? Com certeza. O pior e o principal é o diabetes. O diabetes controlado, ele dá uma doença que chama retinopatia diabética, que são quando começa a acumular líquido dentro do olho, na retina, e isso começa a atrapalhar a pessoa a enxergar. Pode ter também microaneurismas, microsangramentos
no fundo de olho, e isso também fazer a pessoa a diminuir a sua visão. Então, diabetes descompensado, descontrolado, ele afeta muito a visão. E aí, muitas vezes, esse paciente ele tem que passar por procedimentos, que aí são lasers, aplicação de medicação dentro do olho, para melhorar. Então, o diabetes, com certeza, é a pior doença que a gente tem para o fundo de olho. Mas eu vou ver tudo isso no exame de fundo de olho. Uhum. Dá para ver? Dá. Esses dá pra vasos para ver tudo. Dá, com certeza. Aí, assim, a gente pede mais exames complementares. Por exemplo, chegou um paciente seu lá que eu vi que ele tem uma retinopatia diabética. Aí a gente consegue pedir uma tomografia da retina, que aí a gente vai dividir a retina em várias camadas e vai conseguir ver se tem acúmulo de líquido dentro dela. Se tiver acúmulo de líquido, aí tem indicação de fazer injeção. Por acaso, se tiver algum sangramento, tem indicação de fazer laser. Então, aí a gente pede exames complementares, mas já até qual tratamento vai ser melhor. Isso, mas já no fundo de olho a gente já consegue dar o diagnóstico de retinopatia diabética. E no caso, a retinopatia diabética, ela só vai piorar quando essa diabetes está descontrolada ou não? Tipo, eu tenho diabetes, já faz 6 anos que eu sou diabética, minha glicemia é super controlada, mas eu tenho chance de ter retinopatia diabética e ela vai evoluir, porque né, a diabetes é uma doença crônica, essa retinopatia, ela vai progredir mesmo eu com diabetes controlada? Não, se você tiver uma diabetes controlada, eu tenho paciente que tem diabetes há vários anos, 20, 30 anos, sempre com diabetes controlado, não tem nada no fundo de olho. Perfeito. Igual uma pessoa normal. O que a gente não pode também ter é muita oscilação. A pessoa deixa a glicemia subir demais e cair demais. Isso também não é bom. Isso também piora a retinopatia diabética. Mas agora um paciente que tem a glicemia normal, controlada, toma as medicações, faz a dieta tudo bonitinho, se ele não tem retinopatia diabética, a chance de aparecer é muito pequena. Igual a gente estava falando tanto de cirurgia de catarata, e a gente tem que falar, igual os pacientes, do que é a realidade e a expectativa, né? Eu brinco muito com eles. Mas vocês querem ficar enxergando até as moças bonitas, não sei o quê, né? Aí eles falam, não, doutora, só o vulto já tá bom, alguma coisa assim. E porque a qualidade, quando eu faço catarata, eu volto a enxergar, assim, a porcentagem da qualidade. Como que... Não, é uma visão muito boa. Muito boa. Se foi feita uma cirurgia, além de estar no lugar certinho, a pessoa não tem nenhuma doença na retina, a visão é a mesma. E essa lente que foi colocada na catarata, ela pode deslocar? Pode. É muito raro. Algumas vezes pode acontecer dentro da cirurgia mesmo, da lente sair por algum rasgozinho nessa cápsula que a gente falou. Mas agora, se a cirurgia foi tudo bem, aí é só com uma pancada grande no olho, um trauma muito intenso. Senão, a visão é visão normal. Falando um pouquinho de conjuntivite. Conjuntivite tem a viral e a bacteriana. Tem um período sazonal? Tem. Que tem mais uma, que tem mais outra? Fala Geralmente tem um período que tem mais conjuntivite, que é o período que a gente está vivendo agora, que está começando, que é o período que começa a ter inflamação do trato respiratório, que aí começa tudo junto, gripe, rinite, sinusite e conjuntivite, que tá tudo meio interligado, né? Então aí a gente pode ter tanto a conjuntivite viral quanto a bacteriana. A viral, ela é um pouco mais... ela dissemina mais, né? Porque o vírus, ele permanece mais tempo. Mas é só lembrar, né? Por exemplo, se você tem alguém que teve contato em casa, que está com conjuntivite, a conjuntivite, ela pega por contato, não é pelo ar. Eu brinco até com minha secretária, eu falo, você tá com medo por quê? É só você não passar a mão no olho, senão todo dia eu ia estar com conjuntivite, porque todo dia eu atendo alguém com conjuntivite. Então, se você tá com conjuntivite, eu passei a mão no olho, encostei aqui, e aí, eu tô com conjuntivite, passei a mão no olho, encostei aqui, você veio, encostou aqui, passou a mão no olho, aí você pega. Agora, só por ter o contato, assim, no ar, com uma pessoa com conjuntivite, você não pega. Então, acaba que o importante é não coçar os olhos, não ficar passando a mão nos olhos, sempre passar um álcool na mão, que aí não tem problema, ninguém vai pegar. Tanto a viral quanto a bacteriana. Quanto a bacteriana. A gente tem um terceiro tipo, que é a alérgica, mas aí ela não é contagiosa. Ela é mais essas pessoas que têm rinite, sinusite,
que aí começam a coçar muito o olho e aí desenvolvem conjuntivite também. E para fazer o diagnóstico, oftalmologista. Isso. Porque os tratamentos são totalmente diferentes. Totalmente. Né? O alérgico é o né? Viral. Então, então viu que está coçando, igual o do olho seco, a mesma coisa, a mesma indicação. Viu que está com esses sintomas, só no máximo lavar com soro fisiológico e já marcar a consulta para poder ver justamente Pode isso. fazer uma compressa gelada também, que alivia muitos sintomas. Soro fisiológico gelado ou água gelada, uma gaze ou um paninho bem limpinho e colocar em cima do olho também dá uma aliviada. Perfeito. Agora vamos para entrando num tema que interessa muito mulheres, né? Mulheres, eu falo assim mulheres, porque mulheres geralmente é um pouco mais vaidosa, mas a gente tem visto muito homens, tem, né? Com certeza. Fazendo blefaroplastia aí. E fala pra gente o que é a blefaroplastia, como saber se tem realmente esse excesso, né, de pele nas pálpebras, o que chega a ser questão de prejudicar a visão ou não, ou o que é estética mesmo. Fala pra gente um pouquinho aí. Então, a blefaroplastia é a cirurgia das pálpebras, em que nós retiramos o excesso de pele e de bolsas de gordura que a gente pode ter, tanto na pálpebra superior quanto na pálpebra inferior. Geralmente, as bolsinhas de gordura na pálpebra superior, a gente pode ter 2 aqui, mais mediais, e aqui na pálpebra inferior são em número de 3. Tem gente que tem o olhinho muito inchado, muito empapuçadinho, e é por causa dessas bolsas, principalmente na pálpebra inferior. Então, aí a gente consegue tirar tanto o excesso de pele, que deixa esse aspecto de olho cansado, triste, um olhar mais inchado, quanto também as bolsinhas que dão essa sensação de estufamento do olho, que dão essa sensação também de olhar mais triste, mais cansado. E aí a gente realiza a cirurgia fazendo um cortezinho, bem fininho, que fica bem discreto, que ele esconde aqui no côncavo do olho. E na pálpebra inferior, a gente tem a técnica que faz por dentro, quando a pessoa só tem bolsa de gordura, não tem indicação de tirar a pele, mas o mais comum é a gente sempre fazer por fora. Por quê? Porque a gente sempre associa a retirada de um pouco de pele. E aí, se a gente vai tirar a pele, a gente tem que fazer o corte por fora, mas ele é rente à linha dos cílios. Não tem umidade ideal para fazer, o que a gente tem é indicação. Geralmente, quando a paciente já está incomodada com cansaço, com a dificuldade de maquiar, que faz a maquiagem não realça, ou a sensação de peso, acorda com os olhos muito inchados, a gente já pode fazer. Não tem umidade mínima e nem umidade máxima. Igual eu já operei paciente de 92 anos de idade que resolveu que queriam fazer. E aí, estava tudo bem, risco cirúrgico liberado e a gente fez a cirurgia. É muito importante lembrar que quando vai ficando mais velho, o excesso de pele aqui ele deixa de ser estético e ele passa a ser um excesso de pele que atrapalha o campo de visão, principalmente o campo de visão lateral, que forma uma dobra. Então, se a pessoa não virar o rosto, ela não consegue enxergar a lateral. Eu aqui tentando ver. E aí já se torna uma cirurgia funcional. Que aí a gente consegue ver que esse excesso de pele está atrapalhando a visão do paciente, o campo de visão. Se a gente tem um exame que chama campo visual. Nesse exame de campo visual, se a gente passa esses pacientes, a gente consegue ver que tem uma restrição do campo de visão superior e lateral. E isso é porque a pele da pálpebra está atrapalhando, está limitando na visão. E aí é uma cirurgia funcional, deixa de ser estética. Eu pego muito paciente, porque eu atendo muito vozinho, e que fez por dificuldade mesmo, né? Fala, não, tava tampando meu olho. E tem os que a gente agora fica olhando, né? E aí eu falo assim, o senhor tá precisando ir no oftalmo. Porque assim, é porque tem dificuldade. Aí você vai conversar com o paciente, e aí ele fala, não, doutora, eu nunca tinha reparado isso. Aí, isso é o 360, né? Conversar com o paciente. Que aí é de uma coisa assim, o que tem a ver a visão, né? Eu não vou fazer a cirurgia, mas eu conversei com ele, vi que isso está limitando, que ele nem tinha percebido, aí depois fala, nossa, por isso que eu não estou conseguindo mais ler. Aí eu vou e pego e puxo assim, ele, nossa, doutora, mas é muito... Eu falei, você pode levantar, pega e puxa, levanta e fala assim, olha pra você ver o tanto que melhora, pra você enxergar. Eu vou fazer Eles isso. Eles conseguem falar, é imediato. Eu só puxar para cá, agora eu vou puxar e fazer assim, eu faço, nossa... E assim, lá no consultório você pega com qual proporção?
homens e mulheres e com que idade, mais ou menos? Você falou, né, 92 anos, mas assim, a média. Ah, não, é muito mais mulher. É uns 80% mulher. E não são mulheres tão idosas. Vai mais ou menos... Eu tô numa fase de pegar mulheres mais jovens agora, igual a de hoje eu operei. Orceda, ela tinha 44 anos, semana passada uma de 47, uma de 45, mas o mais comum é de 60 a 70 anos de idade. Essa é a faixa etária mais comum que eu pego, mas essas semanas agora elas estão sendo mais jovens. Mas assim que elas notam uma dificuldade, uma restrição, a gente já pode operar. E no caso, eu tenho uma cirurgia que aí você faz e aí já aproveita para fazer procedimentos estéticos, não tem? Tem. Porque já está ali, como diz, anestesia. A gente pode associar o laser de CO2, que aí o laser ele faz um tratamento da pele também. E aí dá para fazer tanto a cirurgia da pálpebra usando laser, quanto também fazer ele para fazer na pele ao redor do olho. Tem gente que faz no rosto inteiro para melhorar a qualidade da pele também. Mas aí o pós-operatório é aquele que você tem que descama tudo, descama, não é? Descama o rosto inteiro. Só da pálpebra mesmo, né? Eu quero só da pálpebra. Tava falando para Maria Adélia, ela chegou hoje, eu tô sem cílios e eu que me maquiei, que hoje eu levei um bolo. E aí eu falei assim, nossa, tinha que ser com a Maria Adélia, né? Mas Deus é tão maravilhoso, gente. Deus cuida muito bem de mim, assim, nos mínimos detalhes. E aí eu fui maquiar e fazia muito tempo que eu não olhava no espelho de perto. Sabe, aquela coisa assim de perto. E aí na hora que eu fui olhar no espelho assim, falei, gente, o que é essa dobra aqui, essa pele aqui assim? E eu tentando colocar, porque o olho é pequenininho, né? Aí a gente vai envelhecendo, vai diminuindo mais o olho, não é? Vai ficando menorzinho. E aí eu fui tentando colocar, pôr para ele ficar maior, fui colocando um lápis. E o lápis borrava. E eu olhava assim, falei, gente, punho óculos, né? Punho óculos pro lado e olhava. E eu falei, gente, mas isso aqui é uma pele. Do outro lado, um pouquinho. Eu falei, não. E aí, quando Maria Adélia hoje, falei, gente, especialista em blefa, eu falei assim, com certeza. Provavelmente, quando esse episódio for ao ar, vocês já vão ver diferença no meu olho. Porque esse episódio vai em agosto e eu vou fazer em julho, tá, Maria Adélia? Combinado. Em julho. Então, quando vocês verem, falam assim, nossa, teve alguma diferença. Então, é isso que vocês vão ver, que aí já vai ter uma diferença, porque eu vou fazer minha blefa. Não vou esperar 60 anos, não, gente. Falei que para Maria Adélia, 47 já está dando dificuldade. E hoje, na hora que eu vi, Deus é tão bom que eu tive que maquiar hoje, foi para isso. Para precisar arrumar essa pálpebra. Abrir meus olhos. Nossa, isso foi profundo. Quando você percebe, quando a gente faz a blefaroplastia, não só para funcionalidade, mas para estética, para autoestima, porque igual você falou, né, ultimamente, nessas últimas semanas, está pegando pacientes mais com 40, né, 40, 50, que está muito relacionado com a autoestima. Como que você vê isso? Faz, depois volta no consultório, no pós-operatório, e fala assim, nossa, por que eu não fiz antes? Com certeza. Como que é? Assim, eu acho que deve ser muito prazeroso para você, né? Você fala assim, nossa, melhorou, né? Não foi, assim, mulheres, né? É tão bom a gente contribuir para outra pessoa, né? E através da medicina, que é o que você estudou. Como que é isso? Você percebe isso nas mulheres? Como que é? É muito gratificante, porque com certeza elas voltam muito mais felizes, com a autoestima renovada, sorridentes. Falam que, meu marido me elogiou, doutora, tinha tanto tempo que ele não me elogiava. E muitas voltam querendo saber quanto que já pode fazer maquiagem, porque já tem um evento para ir, que tem uma festa. Então, você vê que elas voltam muito mais felizes. E em falar nisso, você falou, e maquiagem, como que é? Aí faz, e quando que pode maquiar, como que é? Pelo menos uns 20 dias, a gente orienta a deixar sem maquiagem na região da cicatriz, para não ficar muito produto em cima, até porque quando a gente vai tirar, a gente faz um pouquinho de atrito a mais. Mas na região do rosto pode passar normal. Então eu posso passar meu protetor? Pode. Não tem problema. Normal. Agora só aqui em cima, onde vai estar o cortezinho, que aí você evita.
Então, sombra, esse tipo de coisa, se conseguir evitar um pouquinho, é bom. E os cílios? Cílios postiços, interfere ou não na hora de fazer a cirurgia? Como que funciona? Eu já tô perguntando para saber se eu tenho que ficar com cílios ou não. Que eu vou fazer semana que vem, ou senão, né? Os cílios fio a fio tem que tirar, que é aquele permanente, né? Que colocam. Uhum. Agora, o postiço, que é o que você tira no final do então, dia. Então, fio a fio, não, é porque eu uso fio a fio. Aí tem que estar sem. Tem que porque ele interfere no eletrocautério, que é o aparelho que a gente vai cauterizar os vasos, né? E aí ele tem cola nele. Não tem. E aí acaba que ele interfere. Então aí a gente pode queimar esses cílios e machucar seu olho. Então aí os cílios fio a fio você tem que tirar. Tem que tirar. Tem. E aí depois de quanto tempo eu posso colocar de novo? 20 dias. Do 20 meu a jeito 30. que a maquiagem. Ah, legal. É mais tranquilo. Perfeito. E quais são os 3 hábitos que você considera indispensáveis para quem deseja preservar os olhos, saúde dos olhos ao longo da vida? O mais importante é as consultas oftalmológicas anuais, que aí a gente vai fazer um rastreio de qualquer doença que possa estar afetando a sua visão e a pessoa não esteja percebendo. O segundo é uma alimentação saudável, porque igual a gente já conversou, tem vários alimentos que a gente consegue contribuir, e o controle de doenças, né? O terceiro seria o controle dessas doenças, igual a hipertensão, principalmente o diabetes, tem um controle bem rigoroso para não ter nenhuma alteração no fundo de olho por causa delas. A hipertensão pode causar o quê? Retinopatia hipertensiva. Só que qual que é a diferença da diabética com a hipertensiva? A retinopatia hipertensiva, ela causa alguns fatores quando ela está muito avançada. Em estágios mais leves, ela causa um cruzamento de vasos, que é um pouco mais patológico, mas agora hemorragias graves, isso já é quando ela está bem mais avançada. Agora, a retinopatia diabética, não. Desde o começo, a gente já consegue ver várias hemorragias que, se não cuidar, elas vão evoluindo até precisar fazer um laser. Na hipertensão, quando tem essa hemorragia, qual que é o tratamento? É também o laser? Laser. É cauterizar. Não adianta eu ficar só aumentando o grau da... Não. Porque são problemas diferentes. O grau, a gente vai corrigir esse erro que você tem de refração, que é o erro de óculos. Mas se você tiver um problema lá no fundo de olho, se você não tratar, não melhora também. E aí é o laser. Isso. E qual que é o conselho que você deixaria para as mulheres que estão nos ouvindo hoje, que desejam envelhecer com saúde, beleza, propósito, qualidade de vida? Porque, né, igual Maria Adélia, 34 aninhos. A pele, tô olhando para ela e falo, Jesus. Tá grávida. Quando a gente for o podcast, já vai estar um pouquinho maior essa barriga, né? Você tá de quantos meses hoje? 5. Vai estar com 6, né? E então, assim, fala pra gente, faz atividade física, se cuida, o que você deixaria de conselho? Com certeza, uma alimentação saudável, fazer atividade física, eu tento fazer pelo menos 3 vezes na semana. E a pessoa também, aí vamos voltar agora para os olhos, né? Que em relação às pálpebras, a gente consegue controlar muito bem o envelhecimento usando protetor solar, porque o fotoenvelhecimento, ele primeiro acontece na região da pálpebra. A pele da pálpebra é a nossa pele mais fina do corpo, então é onde primeiro envelhece. Então o protetor solar, ele vem como um aliado para evitar que os raios solares, eles envelheçam mais rápido ainda a pele da nossa pálpebra. O segundo conselho que eu dou em relação à pálpebra é não coçar os olhos. Quando a pessoa coça os olhos, além de estar tendo a chance de levar uma infecção para o olho, você está quebrando as pontes de colágeno que você tem na pele da pálpebra e você está favorecendo esse envelhecimento mais rápido. Flacidez? Flacidez, com certeza. Então, esse hábito de ficar esfregando o olho, além de vários outros problemas, você também está envelhecendo muito mais rápido a pele da sua pálpebra. Então, quer dizer, se eu faço muita maquiagem, né? Aquelas mulheres que vivem muito maquiadas, tudo querendo ou não, para limpar. Também Hoje em dia, a gente tem aqueles óleos de limpeza que você não precisa pôr tanta força. Isso. Mas antigamente, que usava só um lencinho, aí acaba que realmente você força um pouco mais e pode estar envelhecendo mais rapidamente a região do olho. Então, por isso tem que investir em produtos bons para a pálpebra, né? Com certeza. Porque, querendo ou não, tem que ter um pouquinho mais de... são produtos um pouco mais sensíveis, né? Com certeza. E Maria Adélia, antes de encerrar,
Eu sempre faço uma pergunta para todos os meus convidados, porque eu acredito que saúde vai bem além, né, do corpo. Ele passa pelo propósito, pela alma e pela fé. E conta pra gente, você já viveu algum momento, claro, do agir de Deus assim na sua vida? Compartilha com a gente. Já. Foi recente que eu e meu marido, a gente estava tentando engravidar, e na quaresma, que a gente teve esse ano, teve o dia de São José. E eu já estava tentando engravidar, já tinha quase um ano. Não estava fazendo nenhum tratamento ainda específico, mas já estava querendo começar a pensar. E aí, no dia de São José, eu estava escutando uma oração do padre Alex Nogueira, e nessa oração ele falou, né? Se você tem algum pedido no seu coração, hoje é dia de São José, escreva esse pedido e coloque no altar, pedindo para Deus iluminar, que ele aconteça. E eu pedi a São José para eu engravidar. E antes de pedir para engravidar, eu já estava grávida, eu só não sabia. Então, eu estava pedindo para Deus algo que você já tinha. Que eu já tinha conseguido. Olha aqui. E aí, como que foi? Aí você fez o pedido, né? Aí você sentiu, né? Lógico, no coração, aquela, né? Vontade, né? Que era o que o seu coração queria. Mas aí, como que foi a confirmação? Não, aí, depois de umas 2 semanas, eu fiz o exame e deu positivo. Então, aí eu falei, gente, eu tava pedindo algo que eu já tinha conseguido, que antes da gente pedir pra Deus, Deus já concede a graça pra gente. Então, é só pra gente ver o tanto que Ele é maravilhoso nas nossas vidas. E então, assim, eu agradeço você compartilhar isso com a gente, porque quantas mulheres, né, estão nos ouvindo e desejando ser mãe, e muitas já perderam a fé, mas Deus sabe tudo, a hora, tudo, né? Tudo. Tem coisas que a gente tem pedido para Deus e Ele já fez e a gente não enxerga, não sabe, né? No seu caso, né? Você não sabia, você já estava grávida, né? E quantos outros assuntos a gente tem pedido e Deus já fez, só que a gente ainda não é a hora certa dele, né? Mas Ele já está agindo, porque Deus age na hora dele. É porque a gente quer ter o controle. É o controle da hora de ser a mãe, né? Não, agora eu posso ser mãe. Não, agora eu posso fazer isso, porque eu já consegui isso, eu já tenho estabilidade, eu já não sei o quê. Eu tô falando, né, por mim. Agora e aí Deus faz do jeito dele, e mesmo sem a gente pedir, quando a gente pediu, ele já fez, porque já sabe que aquilo ali é a hora dele, né? E aí agora é um menininho, e é o José. É o José. Não tinha como não ser. Não. E eu fico muito feliz, né, por você e pela sua família, porque a gente hoje percebe como as pessoas estão ficando longe de Deus, né? E por muitas vezes não acreditando mais, que a gente vê muito na Bíblia, ou aquilo é só naquela época que Deus fazia milagres, ou era só naquela época. Não, Deus tá fazendo milagre todo dia, Ele tá cuidando da gente toda hora. Só que a gente tá tão ocupado, fazendo, que a gente não para e vê o cuidado dele, quanto ele tem sido misericordioso, tanto que ele tem sido gracioso, né? Porque é isso que é a graça dele. O que ele te deu foi uma graça, né? Porque ele não precisava fazer nada pra gente, né? Mas ele faz porque ele é bom. Então, eu fico feliz e que Deus abençoe você, abençoe a sua família. Amém. Que agora tá crescendo. E eu só tenho que agradecer você compartilhar isso com a gente, né? A sua história, seu milagre, que já estava lá. Pois é. Né? E daqui uns dias nós vamos ver o José correndo para lá e para cá, saudável e com um lar saudável, que é isso que a gente tem que pedir. E já agradecer também você ter conseguido, porque eu sei que por mais que seja igual você tinha falado, né, o oftalmo é um pouco mais tranquilo, mas não é, porque tem um tanto de coisa, né, que você tem sua agenda, e você ter conseguido vir conversar com a gente, explicado, né, tantos assuntos interessantes que veio a somar na vida de muita gente, eu tenho certeza.
Mas conta pra gente, onde você atende, né? Como que eu posso encontrar a Maria Adélia? Então, eu atendo aqui em Ceres, na Diagnose, e vou deixar o telefone, que é 629-9180-2882, e se alguém tiver alguma dúvida, pode me mandar no meu Instagram, que é @mariaadelia_oftalmo. Todos esses, tanto o endereço, quanto o telefone, quanto o Instagram da doutora Maria Adélia, nós vamos deixar aqui embaixo, né? Eu gostei muito, quero marcar uma consulta, já quero fazer essa blefa, que vocês vão ter visto a minha. Então, assim, volta aqui no podcast, pega o telefone, já começa a seguir a doutora Maria Adélia, que todo dia no Instagram ela responde caixinha, eu vejo lá, então tem muita coisa que você pode já tirar algumas dúvidas com ela também, se aqui a gente não abordou, porque é muita coisa, né? Aí vocês podem entrar em contato com ela. Queria te agradecer mais uma vez. E para vocês que estão aí com a gente, convidar vocês para fazerem parte mesmo da nossa família do podcast Saúde 360 Graus. Nós estamos no YouTube e também no Spotify. E lembrar para você, mulher, que tem lipedema ou está acima do peso, nós também temos um grupo de mulheres que é o LIB, Lipedema, Informação e Bem-Estar. Nós já somos mais de 120 mulheres, onde há muita entrega, empatia, acolhimento, falando sobre lipedema, obesidade, uma ajudando a outra, compartilhando experiências, e é muito legal. Aqui também vou deixar o endereço do LIB e também do nosso podcast no Spotify e no YouTube, para vocês fazerem parte da nossa família que está crescendo cada dia mais pela graça do Papai do Céu. Quando eu vou terminar também, Maria Adélia, eu sempre faço um insight do que ficou na nossa conversa, sabe? Alguma coisa que você falou, alguma coisa assim. E o insight da nossa conversa, uma coisa bem profissional mesmo, que eu não faço, né? É ir no oftalmologista todo ano. Tu ninguém vai. Porque, tipo, é o que, né? Não, porque a gente fica assim, igual a cardiologia. Não, eu vou quando eu tô sentindo uma falta de ar, uma dor no peito, não sei o que. Até hoje eu coloquei no Instagram que nós estamos na Copa. Vai chegar em agosto, mas estamos na Copa. Então, por causa do jogo ontem, né? Quem assiste aquele jogo tá bom do coração, né? Eu brinquei hoje isso, né? Mas não é por isso que a gente não tem que ir, é a mesma coisa, né? Só que do coração aí todo mundo fica com um pouquinho mais de medo. Agora do olho, não. Não, mas eu tô enxergando. Não sei o quê, né? Não tá doendo, não tô percebendo nada, vou deixando. E aí por isso que aí eu percebo que toda vez que a gente vai, porque a gente não vai todo ano, aumenta o grau, né? Uhum. Aí a gente assusta. Por quê? Mas aí eu olho, mas faz 3 anos que eu não vim, então como que não aumentou o grau, né? Desse jeito. E aí a gente, mas que absurdo, só tá aumentando o grau, E o insight que ficou, se é essa prevenção de ir todo ano. Então, esse é o insight. Vamos no oftalmo todo ano, mesmo sem sintomas. Porque quando já tem os sintomas, é mais complicado. Excelente. Esse foi o insight. Ótimo. E agradeço você que está aqui com a gente e tem participado aqui no nosso podcast Saúde 360 Graus. Espero ter contribuído um pouquinho na sua vida, que é para esse e é por isso o propósito desse podcast. Obrigada, que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.